experiência que nós tivemos no processo de reenquadramento dos nossos corpos d'água. E algumas vezes eu vou pedir a intervenção do Gobi na palestra para ele dar a visão dele dos fatos que aconteceram, né? Bom, então vamos entender primeiro como surgiu esse nome Piraponema, que para vocês às vezes fica estranho, né? Porque vocês estão acostumados com Paranapanema. Bom, quando o nosso comitê foi criado, lá em meados dos anos 2000, se pensou em fazer o comitê do Pirapó. Essa bacia hidrográfica amarelinha é a bacia hidrográfica do Pirapó. E o Pirapó é um manancial de abastecimento da cidade de Maringá, que é a terceira maior cidade do estado. Então, se pensou em fazer o comitê do Pirapó e se percebeu que o Paranapanema 3 e o Paranapanema 4, além de influenciarem diretamente na bacia, por serem bacias contíguas, talvez não tivessem uma força política grande para fazer os seus comitês. Então, a gente decidiu unir as 3 subbacias e foi criado o Comitê das Bacias Hidrográficas do Pirapó, Paranapanema 3, que é essa azulzinha que está aqui do lado direito, e Paranapanema 4, que é essa verde aqui em 2 tons de verde, mas é uma subbacia só. Então, a junção da bacia hidrográfica do Pirapó, Paranapanema 3 e Paranapanema 4, surgiu o CBH Pirapó-Nema, né, que é a junção aí das 3 subbacias. Então, por isso o nome do comitê. Esse aqui também é o logo do nosso comitê, né? A identidade visual do nosso comitê. E aí vamos iniciar, então, com um pouquinho, para vocês conhecerem um pouquinho o nosso comitê. Então, o nosso comitê foi criado pelo Decreto Estadual 2245, em 3 de março de 2008. A sua composição regimental são 16 participantes do setor do poder público, 16 participantes de usuários e 8 participantes da sociedade civil organizada. A presidência do comitê, isso não está em regimento, mas foi feito um acordo de cavalheiros pelo rodízio entre os 3 setores na presidência do comitê. Então, na próxima eleição que nós teremos no ano que vem, em meados de 2021, será a vez da sociedade civil organizada. Atualmente é poder público, e anteriormente ao poder público era usuários. Então, hoje a nossa composição de mesa diretora é o de um presidente, que é do poder público, um primeiro vice-presidente, que é do setor de usuários, o segundo vice-presidente também do setor de usuários, o diretor de comunicação é do poder público, o diretor de eventos é da sociedade civil organizada e a secretaria executiva, que sempre foi exercida pelo Instituto das Águas, antiga Sudersa, depois Instituto das Águas e agora Instituto Água e Lembrando que no nosso comitê, diferente do Estado de São Paulo, os prefeitos são considerados poder público. Então, nosso presidente atual é um prefeito de Mandaguaçu, uma cidade próxima lá a Maringá. A criação da Câmara Técnica para acompanhamento do plano surgiu em 26 de abril de 2012. Então, lá por 2011, o Instituto das Águas disse para nós que havia fundos para fazer o nosso plano de bacia, fundos provenientes do Fundo de Recursos Hídricos do Estado. Então, em abril de 2012, antes ainda de abrir o termo de referência para a contratação do nosso primeiro plano de bacia, nós criamos a Câmara Técnica para acompanhamento do plano, a CTPlan. E foi definida em reunião de comitê, que seria composta por 7 membros. O coordenador, 2 membros do setor poder público, 2 membros de usuários, 2 membros da sociedade civil organizada. E diferente de outras CTPlans, foi definido que a coordenação ficaria com uma universidade, no caso, a Universidade Estadual de Maringá, da qual eu sou representante no comitê. E no poder público entraram Prefeitura Municipal de Paranavaí, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, né, Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Paraná. Nos usuários, a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, que é a nossa concessionária de água e esgoto, e a Cooperativa Agroindustrial Nova Produtiva. Na sociedade civil organizada, o Centro Universitário de Maringá, o Sesumar, e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, o representante do CREA Paraná. A decisão foi por 7 membros, não fazer uma CTPlan tão grande, para facilitar as reuniões. Você faz uma CTPlan com 15, 20 membros, talvez você não consiga ter quórum para as reuniões, né? Fazer uma reunião produtiva.
O termo de referência foi elaborado em 2013, quando a presidência do comitê era da sociedade civil organizada. Em 2014, quando o plano iniciou, quem venceu a licitação foi a ENGE Corps, uma empresa da cidade de São Paulo, e a presidência do comitê era do setor de usuários. Depois disso, em 2017, quando estava finalizando o plano, quando o reenquadramento estava finalizado, tivemos nova eleição e a presidência do comitê foi para o setor público. De 2017 até meados de 2019, aconteceram algumas coisas que eu vou dizer durante a palestra, e o plano está sendo terminado agora, em 2020, com a presidência do comitê sendo do poder público. E, provavelmente, o plano será aprovado no Conselho Estadual de Recursos Hídricos em 2021. E, se for após julho de 2021, a presidência do comitê será da sociedade civil organizada. Então, esse histórico é só para mostrar como, às vezes, questões políticas, porque aqui não houve nenhuma interferência do setor de usuários, embora a presidência do comitê estivesse com o setor de usuários de 2014, de 2013 a 2017. Não foram os usuários que impediram o andamento do plano, pelo contrário, houve muita contribuição do setor de usuários. Os problemas foram mais de ordem política e um problema que aconteceu em 2017, que eu vou dizer no decorrer da apresentação. Toda essa contextualização de histórico do comitê é para dizer que o nosso horizonte do plano era de 2030, porque o nosso plano deveria ter sido encerrado em 2015. Então, nós pensamos em um horizonte de plano de 15 anos, por ser o primeiro plano, então fazer uma revisão a cada 5 anos e, em 2030, elaborar novamente o reenquadramento. Mas, devido a tudo isso, nós teremos apenas 10 anos, 9 a 10 anos, para chegar ao nosso horizonte do plano. Então, ao longo do caminho, como o reenquadramento terminou em 2017, vocês vão ver uma data 2022. Não estranhe essa data, é porque o reenquadramento acabou em 2017 e nós colocamos a primeira revisão para 2022, durante a execução do plano, tá? 5 anos após, e depois a segunda revisão em 2027 e a terceira em 2030, que seria o horizonte do plano. Então, tudo isso apenas para explicar as dificuldades que às vezes são encontradas para chegar a um plano aprovado no Conselho Estadual. Eu vou passar agora a palavra para o Eduardo Gobi, vou parar um pouquinho aqui minha apresentação, para que ele faça uma contextualização. Cadê aqui? Já parei minha apresentação para vocês? Tá aqui estão aqui as áreas, o mapa das áreas estratégicas, tá legal, tá ótimo. Mas eu queria, mas vocês, você apareceu, né, Gobi, para todos. Eu espero que sim. Então, eu queria passar a palavra para o Gobi para que ele faça a contextualização da gestão dos recursos hídricos no Paraná nesse histórico, né, que eu fiz do comitê. Bom, gente, inicialmente gostaria de agradecer aí ao Sandro e a Cris, né, a Cristiane, e em nome dos dois agradecer a todos os membros aí do comitê que me convidaram para essa conversa com vocês, né, uma oportunidade da gente compartilhar aí um pouco da história que cada um de nós tem, né? Eu brinco, na medida que a gente vai ficando velho, né? A nossa história vai crescendo com todos os ativos e com todos os passivos. A ideia de fazer gestão de bacias hidrográficas, né, e gerenciar uma bacia hidrográfica nos moldes que a gente está consolidando aqui no Paraná e no Brasil, ela, na verdade, tem origem nos conflitos, né? Existem diversos conflitos ao longo da história. Eu vou falar apenas talvez de 3 deles. Quer dizer, os americanos, por exemplo, o primeiro Roosevelt, presidente americano, né? Os Estados Unidos fizeram uma opção no início do século XX, também por geração de energia hidrelétrica, que eles tiveram conflito em vários rios. E ao longo do século XX, eles desenvolveram um modelo muito legal lá no Tennessee, no Vale do Tennessee, né, do Tennessee Valley Authority, que virou uma referência internacional, metodológica e de criação de conhecimento. Depois eu diria que a gente tem um caso muito importante na Alemanha, no Vale do Rio Ruhr,
que era um rio onde a gente tinha uma grande industrialização e os caras começaram a ter problema entre eles, entre o conjunto das indústrias. A gente está falando também da primeira metade do século XX. E aí, na medida em que começou a ter escassez de recursos hídricos, seja por quantidade, seja por qualidade, porque uma indústria poluía o rio e a indústria de baixo precisava pegar água, eles começaram a ter um conflito tão grande que também estruturaram um sistema lá. E a França, que na verdade foi a nossa grande inspiração, né? A França é um país muito agrícola, uma agricultura muito forte, muito pujante, parecida com nós aqui no Paraná. E, claro, a agricultura tem impactos tanto na qualidade da água, também um país que tem uma população relativamente grande, um país que tem algumas concentrações de população muito grande. A França começou a ter uma série de conflitos, e já com base nas experiências anteriores do Ruhr, do Tennessee e outras experiências internacionais, a França consolidou, na virada dos anos 50 para os anos 60, um modelo de gestão por bacias hidrográficas muito legal, onde eles têm a figura do comitê e da agência, e é exatamente este modelo que, digamos assim, preponderou na construção do modelo brasileiro. E a construção do nosso modelo, ele nasce ali na virada dos anos 70 para os anos 80, quer dizer, o Brasil era um país muito rural, na década de 60 para 70, metade urbano, metade rural, 90 milhões de habitantes, né? Para quem é mais velho como eu, lembra da música da Copa de 70, né? 90 milhões em ações, para frente Brasil, né? Então nós éramos 90 milhões, com metade na área urbana, metade na rural. Nós tivemos uma urbanização extraordinária, hoje nós temos 85% da nossa população já urbana, e nós tivemos um extraordinário crescimento populacional também. A gente teve o Paraná, um estado fronteira agrícola, né? Na primeira metade do século XX ele começou a ser ocupado, e na segunda metade se consolidou essa ocupação que nós conhecemos hoje, resultado da nossa bacia hidrográfica aí onde nós estamos. E aí, na década de 80, nós tivemos uma nova Constituição. Vocês vão lembrar que a nossa Constituição é de 88 e a nossa Política Nacional do Meio Ambiente é de 81. E é exatamente neste período, 81 até 88, onde eu sou mineiro do interior de Minas e eu fui estudar no Rio de Janeiro, na UFRJ. E exatamente neste período que eu estou fazendo a minha faculdade, no UFRJ, está sendo construído este modelo que gerou uma série de políticas públicas na Constituição de 88. Se vocês lerem lá a Constituição de 88, tem política urbânica, política de saneamento, política de recursos hídricos, todas elas a serem regulamentadas, né? E aí é que aí nasce, na virada dos anos 80 para os anos 90, a política de recursos hídricos. Quer dizer, baseado neste modelo francês. Aí eu venho trabalhar no Paraná em 1991, num grande programa do Banco Mundial chamado PROSAN. Aí o governo do estado, juntamente com o Banco Mundial, resolveram financiar aqui no Paraná um sistema de gestão de recursos hídricos, exatamente porque ele havia sido proposto na Constituição de 88. A gente estava trabalhando no modelo nacional e a gente começou a trabalhar, então, no modelo estadual. O modelo nacional acabou gerando a política federal e o modelo estadual acabou gerando a política estadual, que acabou sendo 2 anos depois da política nacional, embora a gente tenha até quase que saído na frente. E aí se consolidou esse modelo que a gente hoje está em busca de aperfeiçoá-lo. Quer dizer, e paralelamente à construção da política de recursos hídricos, vocês vão lembrar que nós construímos a política urbana, que é de 2000, 2001, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, a Política de Saneamento Básico, que é de 2007, a Política de Resíduo Sólido, que é de 2010, a Política de Mudanças Climáticas, que é de 99, eu acho. Então, nós tivemos uma série de políticas públicas na área ambiental construídas de forma conjunta. E a política de recursos hídricos, na verdade, ela tem assim, ela é muito legal porque ela reflete todas as outras. Todas as vezes que nós fazemos agricultura, todas as vezes que nós fazemos mineração, todas as vezes que nós fazemos geração de energia, todas as vezes que nós urbanizamos ou deixamos de urbanizar, ou concentramos gente, ou desconcentramos pessoas, tudo isso se reflete na água. Então, ela é uma política que, para ela funcionar, ela tem que estar conectada a todas as outras políticas. Quer dizer, a qualidade da água, no final das contas, é o resultado de toda a dinâmica econômica de uma região. E o enquadramento, que é o que a gente vai discutir aqui,
talvez seja assim, um dos termômetros mais legais de todos para a gente exatamente avançar na qualidade ambiental do território ao longo do tempo. E aí isso se materializa num plano, né? Esse plano a gente faz em função da onde a gente quer chegar e da quantidade de recursos que nós vamos ter. Então, nós estamos agora num momento muito legal, que é exatamente de colocar na prática operacional cotidiana todas essas ferramentas para a gente buscar esta qualidade ambiental no futuro. Só que ele é um desafio brutal, porque nós temos todo o passivo do passado. Nós temos todas as formas equivocadas que nós fizemos no passado de construir a nossa economia. Então, que nem um cara que tem a minha idade, mais ou menos, ou talvez a do Sandro. Nós temos uma história, às vezes comendo mal, às vezes tendo estresse, e a gente descobre que uma porção de coisa que a gente fez no passado não está legal. Aí a gente tem que começar a mudar o nosso comportamento, mudar o tipo de alimentação, e é terrível, porque você entra em conflito com questões morais, né, com questões éticas, com questões consolidadas já no nosso imaginário. A nossa economia já funciona. Vocês estão numa região aí extraordinária do ponto de vista agrícola, mas também que tem uma parte de solos delicadíssimas. A gente tem perdas de solos enormes. Por outro lado, se criou uma região metropolitana das mais importantes do Brasil. Se a gente pegar esse eixo que vai aí de Ibiporã até aí, quase que Paranavaí, isso aí é uma grande região metropolitana. Aí tem geração de energia, uma agricultura extraordinária, uma industrialização importantíssima. Quer dizer, tudo isso está nesse contexto e está nesse desafio que a gente tem pela frente, e aí agora nós estamos materializando isso. Eu só queria, para encerrar minha fala inicial, dizer que quando eu quando eu li lá meu currículo, em 2011 eu passei durante um ano sendo coordenador estadual de recursos hídricos. E assim, o que eu vou levar para a minha história, para a história do meu currículo? Neste ano, vocês vão lembrar que o governador Jaime Lerner, ele botou no Fundo Paraná Previdência os recursos de compensação da política de recursos hídricos no Paraná para capitalizar a Previdência do Paraná por 20 anos. Então, o Paraná não tinha recurso na política de recursos hídricos vindo para a política de recursos hídricos. Quando a gente entra em 2011, como tinha inaugurado algumas novas hidrelétricas no estado, esse dinheiro das novas hidrelétricas não ia para esse recurso do Fundo do Paraná Previdência. E aí, pela primeira vez, nós tivemos recursos para investir na política de recursos hídricos, e aí a gente destinou integralmente, eu me lembro que eu era o coordenador de recursos hídricos, foi uma decisão política nossa de destinar integralmente para os planos de bacia. Foi aí que nasceu o plano de vocês, o plano aqui de Curitiba, da bacia do Alto Iguaçu, depois do litoral, do Tibagi. Então, quer dizer, só que agora estes recursos, como tem novas hidrelétricas chegando, a gente vai começar a ter mais abundância de recursos. E daqui a pouco a gente vai ter, inclusive, o fim desse dinheiro que vai para a Previdência, nós vamos ter uma grande quantidade, uma abundância muito mais bacana de recursos que a gente tem que trabalhar politicamente para trazê-las para a política de recursos hídricos. Então, eu só queria fazer essa introdução inicial para dizer que o que nós estamos fazendo aqui agora é absolutamente sensacional e muito desafiador e talvez muito angustiante também, porque talvez a gente queira ter mais pressa do que a gente vai conseguir na prática cotidiana. Obrigado, gente. Era isso que eu queria falar inicialmente. Cris, bola está contigo. Ok, estou tentando apresentar novamente aqui, voltar à minha apresentação. Vamos lá. Cadê ela? Apareceu. Muito bem. Voltando, então, aqui a compartilhar a tela. Muito obrigada, Gobi, pelo histórico que você passou, porque aí é possível entender por que o comitê, sendo criado em 2008, só teve recursos em 2011, né? Exatamente. E a gente precisa entender, pessoal, que as decisões de comitê, gestão de recursos hídricos, ele passa necessariamente pela política, que pode ser boa como pode ser ruim. Então, em 2011, a boa política fez com que esses recursos viessem para que os planos de bacia, os comitês fossem elaborados. Então, entender, né, que a política está intrinsecamente ligada com a gestão de recursos hídricos e que isso é bom, não necessariamente é ruim.
Então, aqui, a Engecorps, está aqui o símbolozinho da Engecorps, né? E aqui está o símbolo do Águas Paraná, porque isso foi feito em 2014, 2015, e ainda não era Instituto Água e Terra. Então, nós temos aqui 22 áreas estratégicas de gestão. No Plano Estadual de Recursos Hídricos, foram definidas 13 áreas de gestão para essas 3 subbacias. No entanto, conforme a gente foi discutindo com a Engecorps e com o comitê, nós decidimos dividir em 22 áreas estratégicas de gestão, sendo 11 na Bacia do Pirapó, 6 na Bacia do Paranapanema 3 e 5 na Bacia do Paranapanema 4. Em seguida, só lembrando também, né, isso é importante, que a Lilian falou na apresentação dela na semana passada, que nós temos 5 instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos que conversam entre si, sendo o Plano de Recursos Hídricos, que é isso que eu estou apresentando, nós estamos elaborando o Plano de Recursos Hídricos, que está intrinsecamente ligado com o enquadramento dos corpos d'água. O enquadramento é feito durante a elaboração do plano, e cobrança pelo uso da água e outorga direito de uso. No nosso caso, a outorga foi subsídio para o enquadramento, da mesma forma que o enquadramento dá subsídios para a outorga, e tudo ligado ao sistema de informações, que é onde nós tiramos as informações de dados secundários para poder fazer o enquadramento dos corpos d'água. Então, essa figurinha foi a Engecorps quem criou, e ela é bastante didática, né, e a Lilian também apresentou esse conceito na semana passada, e ela apresentou um outro conceito que diz que enquadramento é diferente do diagnóstico da qualidade da água. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu gostaria antes de fazer a definição do enquadramento. Lembrando que a Resolução 357 de 2005, ela era inicialmente a Resolução 2086. O Conselho Nacional de Meio Ambiente foi criado em 1986 e foi soltando as suas resoluções. E a Resolução 2086 é a resolução que classificava os corpos d'água em 5 classes. Classe especial 1, 2, 3 e 4. E definia enquadramento, como sendo o estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade da água, classe, a ser obrigatoriamente alcançado ou mantido em um segmento de corpo de água, de acordo com os usos preponderantes pretendidos ao longo do tempo. Os grifos em roxo são meus. Então, vamos entender o que é enquadramento para a gente não confundir enquadramento com qualidade da água do rio que está no rio num determinado momento. Então, veja, o enquadramento não é diagnóstico. O enquadramento é uma meta que você coloca ao longo do tempo. Meta do quê? Da qualidade da água que eu quero alcançar ou manter. E o detalhe é que deve ser obrigatoriamente alcançado ou mantido. Quando colocaram essa palavra obrigatoriamente na resolução, o espírito era de que você não pode colocar metas inalcançáveis, que você já sabe que ou você não vai ter tecnologia suficiente para alcançar, ou você não vai ter recurso financeiro porque o valor é exorbitante. Então, o estabelecimento da meta tem que ser o mais realista possível, para que você não faça do enquadramento um mundo de fantasia. Então, lembrando que o enquadramento é o estabelecimento de metas ao longo do tempo, de um objetivo de qualidade da água a ser alcançado, obrigatoriamente alcançado, pode ser por segmentos de corpo de água, e aí tem um nó aqui, de acordo com os usos preponderantes pretendidos. Quando você vai para a prática, levantar os usos preponderantes pretendidos de uma área grande de subbacia não é algo tão simplório. É um pouco difícil você fazer isso, né? Então, quando a gente estava fazendo o reenquadramento, a gente imaginou algumas formas de fazer isso. Bom, vamos ver como é que nós resolvemos esse impasse. Não é uma solução ideal, nunca é, né? Mas é a solução possível de ser feita naquele momento. Então, lembrando que enquadramento é diferente de diagnóstico da qualidade da água. O objetivo, então, do enquadramento é propor qualidade dos corpos d'água compatível com usos preponderantes, em classes especial 1, 2, 3 e 4 para águas doces. No caso aqui do nosso reenquadramento, porque nós não temos águas salobras e salinas lá no nosso comitê. A Resolução 2086, em 2005, então, ela foi
reavaliada e surgiu a Resolução 357 de 2005, que revogou a 2086 e fez algumas considerações. Então, por isso, nós usamos hoje a 357 de 2005. Bom, nessa resolução, e lembrando, então, que os usos dos recursos hídricos, eles devem refletir o desejo da sociedade da bacia. Por isso, a dificuldade de determinar os usos preponderantes, porque não é a gente do comitê que determina né, por nós mesmos. A gente precisa refletir o desejo da sociedade da bacia. E aí são previstas metas que podem ser parciais, né, intermediárias, não parciais, intermediárias. Então, as metas para alcance do enquadramento podem ser estabelecidas em diferentes horizontes temporais. Se o seu horizonte de projeto do plano de bacia é de 20 anos, você pode estabelecer metas intermediárias para 5, 10, 15, 20 anos. No nosso caso, a gente foi estabelecendo, como terminou em 2017, e o nosso horizonte de projeto era 2030, a gente colocou apenas duas metas, 2022 e 2030. O processo para enquadramento de corpos d'água do nosso comitê seguiu a seguinte sequência: definição da vazão de referência, né? A gente precisa adotar qual vai ser a vazão de referência para os estudos de reenquadramento, definição dos usos preponderantes e restritivos, definição de quais seriam os parâmetros de qualidade da Resolução 357 de 2005 que seriam avaliados, a definição das metas do enquadramento e o acompanhamento da evolução das demandas. Aí foi feita pela ENGECORPS a elaboração da proposta de reenquadramento, atualização do enquadramento, que foi aprovada pela CTPLAN e depois aprovado pelo comitê. Como era esse processo? Quando a ENGECORPS entregava um produto, no termo de referência havia entrega de produtos, né, que eram partes do plano de bacia. Então, quando a ENGECORPS entregava um produto, nós tínhamos 15 dias para a CTPLAN ler o produto e fazíamos uma reunião CTPLAN empresa, CTPLAN ENGECORPS. Todas as recomendações eram feitas nessa reunião, a ENGECORPS adequava o seu produto de acordo com essas recomendações. 15 dias depois, nova reunião da CTPLAN de manhã com a ENGECORPS para ver se tudo havia sido acatado e reunião para aprovação do comitê à tarde. Então, a ENGECORPS vinha, já apresentava para a CTPLAN de manhã. Se tivessem sido acatadas todas as considerações, à tarde havia a apresentação para o comitê, a CTPLAN emitia um parecer dizendo que estava de acordo, e aí o comitê aprovava ou não após discussão. Aí, depois da aprovação da proposta de atualização do enquadramento, foi feita a elaboração do programa para efetivação, mesmo processo, aprovação da CTPLAN, para posterior aprovação do comitê. Veja, a CTPLAN não tem função deliberativa. Essa aprovação da CTPLAN é a emissão de um parecer recomendando a aprovação para o comitê. E aí, aprovação de enquadramento e programa, né, aprovação de tudo. Após isso, deveria ter sido feita uma consulta pública para encaminhamento ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Aqui nós tivemos uma falha. Ao invés de fazer a consulta pública, houve o encaminhamento direto para aprovação e deliberação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Após o Conselho Estadual de Recursos Hídricos aprovar, então teria a publicação da portaria de enquadramento, a publicação da resolução, e aí o acompanhamento, né, implementação e acompanhamento. Então, em 2017, nós estávamos aqui, na aprovação do enquadramento e programa para efetivação pelo comitê, consulta pública e aprovação pelo Conselho Estadual. Depois eu quero que vocês gravem essa imagem aqui, porque como nós não fizemos a consulta pública no tempo certo, nós tivemos alguns problemas que serão apresentados aí no decorrer da apresentação. Muito bem. Vamos entender, então, por que nós fizemos um reenquadramento e não um enquadramento primeiro, né, no nosso plano de bacia. Em 91, veja, a portaria do CONAMA, a resolução do CONAMA foi promulgada em 86, né, a resolução 2086. Em 91, a SUREMA, que depois virou SUDERSA, que depois virou Instituto das Águas, a SUREMA, em 1991, ou seja, o órgão gestor de recursos hídricos do Estado, lançou portarias que enquadravam os cursos d'água do Paraná. Só que não havia dados de qualidade da água suficientes, a rede de monitoramento
da Surema não era suficiente para fazer um diagnóstico de tendência de qualidade da água dos rios do Paraná. Então, quando eles fizeram as portarias de enquadramento, eles fizeram o seguinte: rios que eram mananciais de abastecimento público de água potável foram enquadrados na classe 1. Para a nossa unidade de gestão de recursos hídricos, né, que é toda essa área aqui do nosso comitê, o único córrego que estava na classe 3, que foi enquadrado na classe 3, é esse pequenininho aqui em vermelho, que é o córrego Mandacaru. É um córrego urbano que atravessa a cidade de Maringá, e ele, na época, já era um pouco poluído, então ele foi enquadrado na classe 3. E conforme ditava a resolução CONAMA 2086, e que continua essa recomendação na 357 de 2005, todos os rios que não estão enquadrados, automaticamente devem ser enquadrados na classe 2. Então, todos os rios, exceto os de manancial que foram enquadrados na classe 1, e exceto o córrego Mandacaru, que foi enquadrado na classe 3, todos os rios da nossa unidade de gestão foram enquadrados na classe 2, independente do diagnóstico de qualidade da água que havia no momento do enquadramento. Então, quando a gente foi fazer o reenquadramento, por vezes acontecia da gente descobrir, usando dados secundários de qualidade da água, ou seja, usando dados que alguém coletou ao longo do tempo de qualidade da água, a gente percebia que o rio não conseguia obedecer a classe 2, porque ele estava lá na classe 4, 5, 6, se houvessem classes 5, 6. Porque quando a resolução CONAMA 2086 foi criada, se estabeleceu 5 classes de rio, especial 1, 2, 3, 4, sendo que quanto mais alto o número da classe, pior é a qualidade da água, né? Não se pensou em classe 5, 6, 7, 8, porque não se pensou que a qualidade da água pudesse ser tão... Tipo assim, a classe 4, ela já é DBO acima de 10 miligramas, mas pode ser 15, pode ser 30, pode ser 100 miligramas, pode ser 90 miligramas. Então, qualquer valor de DBO acima de 10 miligramas é enquadrado na classe 4. Qualquer valor de fósforo acima, se não me engano, de 0,1 miligrama já é classe 3 e depois já vira classe 4. Então, os limites da classe 4, eles são o limite da classe 3 para frente, né? Então, não existem classe 5, 6, 7 para a gente poder classificar nessas classes e depois enquadrar na classe 4. Até agora, eu queria passar novamente a palavra para o professor Gobi, para ele falar um pouco sobre essa questão. Eu acho que essa é uma questão bastante importante e que... Estão me ouvindo? Sim. Faz um sinal. Beleza. Acho que essa é uma questão bastante importante que vale a pena uma reflexão. Nos falta no Brasil uma legislação. Nós não temos uma legislação federal, nós temos legislações, a CETESB tem, aqui no Paraná tem, que me permite fazer o seguinte: é como se eu tivesse um termômetro. Esse termômetro me disse, eu chego lá no Rio e vou botar o termômetro, vou botar o medidor, termômetro para temperatura, vou botar o medidor de qualidade d'água e ele vai me dar um valor. Aí eu, com este valor, olho e falo assim: este rio está muito poluído, ou muitíssimo poluído, ou medianamente poluído. Nós temos isso localmente. A CETESB tem isso, aqui no Paraná a gente tem uma que a gente usa de vez em quando. Mas por que a gente não tem? Porque, em geral, isso não faz sentido. Em que sentido que não faz sentido? Porque se eu pegar ao longo do rio o termômetro e for colocando esse medidor e for colocando em vários lugares, eu vou ter vários valores diferentes. É razoável para vocês isso? Por quê? Porque está entrando um rio mais limpo, ou está entrando uma carga poluidora. Então, que valor que eu vou considerar para este rio? Daqui a pouco ele já é medianamente poluído, depois ele pode virar muito poluído de novo porque entrou uma indústria. Aí entrou um rio limpo, diluiu, aí ele volta a ser medianamente poluído. Quer dizer, então não tem muito sentido isso.
E outra questão é o seguinte, se eu ficar no mesmo tempo medindo, eu estou aqui medindo no mesmo ponto, ao longo do tempo, também este valor vai variando. Porque choveu lá em cima, diluiu um pouco mais, ou teve uma carga maior de esgoto entrando, ou porque as pessoas foram dormir à noite, não tem mais, a estação de tratamento de esgoto diminuiu o tratamento. Quer dizer, então, na verdade, por falta de uma legislação para isso, a gente usa os valores do enquadramento para o diagnóstico, o que não é correto. É isso que eu falo para que até eu mesmo às vezes erro. Eu fico me patrulhando, mas então eu não posso chegar no Rio e chegar lá e falar assim: este rio está classe 4. Não, ele não está nada. A classe 4 é um desejo que eu quero atingir. Essa é uma coisa crucial conceitualmente, para a gente não errar. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas ficam angustiadas que nós vamos classificar um rio, por exemplo, em classe 4. A gente vai definir, a sociedade quer que o rio seja classe 4. Nossa, mas classe 4 é ruim, vamos fazer especial. Mas, gente, ele tem uma qualidade hoje que é infinitamente pior do que aquela qualidade da classe 4. Então, tá ótimo se eu conseguir sair desta qualidade tão ruim hoje, que não é 6, nem 7, nem 8, porque isso não existe. Eu nem sei o que é, porque a gente não tem uma legislação que diga isso, como eu acabei de falar. É uma classe muito pior do que aquela da classe 4, do que aquela qualidade que define a classe 4. Então, isso é muito importante de ser entendido para isso. E a outra questão que é crucial de ser entendida é assim, gente. Isso é outra coisa que pouca gente... Aliás, eu nunca vi isso escrito em lugar nenhum. É que eu precisaria descrever essas coisas, porque eu sou meio relaxado para isso. Mas é assim, quando eu chego lá e meço... Vamos supor, eu cheguei lá e medi a qualidade da água do rio agora. Aí achei lá oxigênio dissolvido 4. Oxigênio dissolvido 4. Este oxigênio dissolvido 4, neste momento, ele está com uma vazão provavelmente maior do que a vazão Q710, que é 95%, que é a vazão de referência para eu enquadrar. Então, a pessoa, às vezes, quer manter ele numa classe em que o oxigênio dissolvido seja perto do 4, então eu vou botar o rio como classe 2 ou 3. Vou classificá-lo como classe 2 ou 3. Só que quando você chega nessa classificação, este oxigênio dissolvido tem que ser 4 com a vazão que é 95%. Aí é impossível. Então, essas questões também têm que ser muito bem compreendidas. Por quê? Porque esse desejo que eu quero vai implicar, aí sim, numa política pública feroz para eu atingir aquele enquadramento. Eu tenho recurso para isso? Isso é execuível do ponto de vista tecnológico, com as condições atuais? Aí a gente cai naquela conversa minha anterior. Com as estações de tratamento que a gente tem hoje, com o custo que a gente tem hoje para pagar por esses tratamentos, com a tecnologia da agricultura que a gente tem hoje, com o manejo que a gente faz, é possível, tecnologicamente falando, eu atingir aquele valor? A que custo? Então, o enquadramento ele não é só... Porque, claro, todos nós gostaríamos enormemente de ter todos os rios em classe especial. Se fosse a questão assim, só do desejo, só pelo amor de Deus, me custa crer que um ser humano, se ele fosse o decisor, não, eu posso decidir que o rio vai ser classe especial, mas eu vou querer que ele seja 4 só para eu ver um rio poluído. Isso não tem sentido. Então, é muito importante a gente ter bem compreendido essa questão, que a gente não tem uma legislação para eu diagnosticar, e aí eu acabo usando a resolução, e isso às vezes causa confusão, e que quando eu defino o enquadramento, eu estou definindo na vazão de referência. E aí, quando às vezes eu meço para fazer o diagnóstico, em geral, não estar na vazão de referência. Por isso que a gente tem que ter quantidade e qualidade medido junto. E aí é por isso que é muito importante a gente ter essa perspectiva de a gente tem que monitorar. A gente tem que monitorar as duas coisas, usar a modelagem, porque aí eu posso, com modelagem, por exemplo, eu cheguei lá, medi agora
o oxigênio está 4 e a vazão está aqui 50%. Aí eu, com modelagem, eu posso, com essa carga que está chegando, qual seria o oxigênio dissolvido para uma Q95%? Aí eu consigo modelar isso. Aí eu consigo saber se neste momento eu estou mais próximo daquele enquadramento que eu quero buscar ou não, e quanto isso vai me custar. E aí eu cruzo isso com quanto eu tenho que cobrar na cobrança, eu cruzo isso com quanto eu vou ter que investir na política de saneamento, eu cruzo isso aí com o que eu vou ter que botar no plano e aí, claro, com o sistema de informações. Então, essas questões são importantes de serem entendidas. Acho que tá bom, Cris, espero que tenha dado para ajudar um pouquinho. Depois a gente pode fazer até debates um pouquinho mais, se vocês quiserem no futuro, né? A gente pode aprofundar, trazer outros colegas, especialistas, né? Para a gente aprofundar esses conhecimentos. Por quê? Porque no final das contas, tudo se reflete na prática e na função de vocês aí do comitê do dia a dia. É isso aí. Muito bem. Voltando, então, para a apresentação. Como é que a gente fez, então, a proposta de reenquadramento? A Engecorps definiu a segmentação dos cursos d'água nos trechos de interesse para balanço hídrico qualitativo e usou um software chamado Aquanet. Só que para ela segmentar os cursos d'água e definir quais eram os trechos de interesse para o balanço qualitativo, tinha que definir quais eram os usos atuais e futuros desejados para os cursos d'água pela sociedade da bacia. Né? Quais eram os trechos de interesse? Bom, então primeiro tem que saber quais são os usos atuais e futuros. E aí foi fazendo mapas. E, infelizmente eu não vou conseguir mostrar os mapas aqui, porque eles são enormes, e não tem condição de mostrar aqui no computador. Mas eles estão no site do Instituto das Águas, está o nosso plano de bacia, e está também, os mapas também estão lá. E eles fizeram mapas do cenário que foi chamado de tendencial. O cenário tendencial é aquele que usa o enquadramento atual das portarias, da Surema. O cenário proposto, em 2030, usando o nosso reenquadramento, e depois fizeram um mapa de enquadramento proposto e investimentos necessários. O enquadramento proposto, então, é o reenquadramento. Bom, e como é que a gente faz, como é que a gente fez para definir, pela sociedade da bacia, os usos atuais e futuros desejados? A Engecorps primeiro pegou os dados de outorga, fez reuniões com a CTPlan e fez reuniões com o comitê para a definição dos usos atuais. Esses convidados aqui que eu coloquei, CTPlan e convidados, é porque a nossa CTPlan ela tem uma característica diferente, eu acho, né, do que a gente tem visto aí nos outros comitês. Nós somos 7 membros na CTPlan, mas nós nunca tivemos uma reunião de CTPlan com menos de cerca de 20 pessoas. Então, a primeira reunião de CTPlan que a gente reservou uma sala que cabiam 12 pessoas. E nós tivemos 22 pessoas, ou seja, não coube na sala. E a partir daí, a gente começou a fazer reuniões que coubessem pelo menos 30, 40 pessoas. Por quê? Quem eram os convidados? Eram os próprios membros do comitê que chamavam seus colegas e iam todos para a reunião do CTPlan. E isso é uma coisa muito legal quando você pensa na gestão participativa de recursos hídricos, porque além das pessoas da CTPlan lerem os relatórios, porque, gente, cada produto entregue era 200, 300, 400 páginas, né? E as pessoas liam, não só as pessoas da CTPlan, os convidados liam também. Então, quando a Engecorps vinha para a reunião da CTPlan, ela já sabia que enfrentaria 20 a 30 pessoas que haviam lido os relatórios, inclusive de reenquadramento, e que trariam contribuições para a reunião, inclusive apontamentos para que fossem corrigidos. Então, após isso, o Instituto das Águas fez convites para o máximo de partes interessadas que a gente conseguiu imaginar. De que forma? Por ofícios, e-mails, telefonemas, para os órgãos públicos. Então, aqui eu citei uma série de órgãos públicos, prefeituras, para todas as prefeituras que constavam na nossa unidade de gestão, Emater, IAPAR, IAP, IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente, agências reguladoras, etc., 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 usuários de recursos hídricos, Sanepar, usinas de álcool, setor elétrico, irrigantes, sindicatos de produtores rurais, etc., etc. Aqui a lista é bastante grande. Sociedade civil organizada, ONGs, universidades, associações de classe, para fazer uma conferência sobre os principais usos preponderantes, atuais e futuros das subbacias. Então, quando as pessoas vieram para essa reunião, para essa conferência, elas já trouxeram quais eram os usos preponderantes da região em que elas atuavam, atuais, e quais eram os usos preponderantes futuros
que os seus órgãos, as suas instituições queriam que fossem mencionados. E aí, a conferência se iniciou, né, através de uma reunião, em uma sala de aula do Sesumar, e foram colocados mapas bastante grandes, como esse que eu não consegui mostrar para vocês, das bacias que compõem o comitê, espalhados pelas mesas. Então, havia pelo menos 3 mapas, um para cada subbacia, espalhados pelas mesas, e os profissionais da ENGECORPS, presentes na conferência, deram instruções para que os participantes apontassem nos mapas quais são os principais usos preponderantes atuais e aproximadamente onde eles ficavam, e dissessem o que suas instituições desejavam para usos preponderantes futuros. Veja, os usos preponderantes atuais deveriam estar outorgados, mas a gente descobriu que nem todos estavam. E quais eram os usos preponderantes futuros? Então, a Sanepar apontou, a captação está aqui, nós temos uma pretensão futura de fazer a captação nesse outro ponto, em tal ano, né? E assim foi indo. Isso durou mais ou menos 3 horas e meia, desse caos, né, em que cada grupo ia apontando os seus usos preponderantes, aí chegava mais uma pessoa atrasada, ia lá e conversava junto. Foi meio caótica essa parte da reunião, mas foi bastante proveitosa, porque em cada grupo também havia profissionais da ENGECORPS para anotar as informações nos mapas, ajudar os participantes, né, e também em cadernos, porque eram muitas informações. E para não haver mal entendido, quando o profissional do ENGECORPS recebia uma informação, ele repetia a informação para confirmar se ele tinha entendido de forma correta. Ao final da conferência, se fez a consolidação das informações com todos os participantes dos 3 grupos, né? Então a ENGECORPS coordenou isso, chamando representantes dos 3 grupos para fazer a consolidação das informações, novamente para evitar mal-entendido, e foi dado um tempo de 15 dias para que os participantes voltassem para suas instituições, conversassem com outras instituições, se fosse o caso, e caso tivessem mais alguma consideração, encaminhassem por e-mail para o Instituto das Águas e para a ENGECORPS. Passados esses 15 dias, a ENGECORPS fez a consolidação de todas as contribuições recebidas e fez a reunião com a CETEPLAN, depois a reunião com o comitê, e essas informações de usos atuais e futuros desejados para os cursos d'água ficou pronta. Veja, existe uma série de falhas nessa metodologia, porque nem sempre você consegue convidar todas as partes interessadas, nem sempre as partes interessadas conseguem estar presente no dia da conferência, foi apenas durante um dia. Então, existem falhas, mas se você não estabelece um fim, essa é uma coisa que não tem fim, né? É algo que fica sem fim, porque quanto mais você procurar saber, mais informação vai chegar. Então, nós fizemos com bastante antecedência o convite para que as pessoas pudessem planejar as suas agendas. Eu não podendo ir, mando um colega, né, passo as informações. Então, assim, bastante antecedência, pelo menos 2 meses de antecedência. E, então, é um processo um pouquinho demorado, mas que é bastante proveitoso. Foi muito proveitoso, muito produtivo esse um dia em que foi realizada essa conferência. E a partir dessas informações se estabeleceram usos atuais e futuros desejados para os cursos d'água das 3 subbacias da nossa unidade de gestão de recursos hídricos. O GOB falou sobre vazão de referência Q95, talvez alguns de vocês tenham estranhado, porque a vazão de referência no estado de São Paulo, se não me engano, é Q710, mas a vazão de referência no estado do Paraná é Q95. Então, por isso, a vazão de referência adotada nesse estudo foi Q95, a vazão de referência para outorga, né? Para outorga de direito de uso é Q95. E os corpos d'água objeto de reenquadramento foram considerados aqueles cursos d'água principais de cada bacia hidrográfica da unidade de gestão, seus afluentes de primeira ordem e quaisquer cursos d'água que cruzassem áreas urbanas e que recebessem efluentes de estação de tratamento de esgoto domésticos ou industriais. Então, esses foram os corpos d'água que foram objeto de reenquadramento. Para utilizar o modelo Aquanet, a unidade de gestão de recursos hídricos foi subdividida em 56 subbacias. A calibração foi feita para os parâmetros de oxigênio dissolvido, DBO e fósforo total. A gente sempre escolhe alguns parâmetros para fazer reenquadramento, né? E esses 3 são bastante usuais, e também são parâmetros de que a gente tinha os dados para poder calibrar,
Então, a EGECORPS fez a calibração e a definição das concentrações dos poluentes na foz de cada subbacia, é o resultado da Aquanet, para comparação com os limites da CONAMA 357/2005, para saber se atendia ou não a classe de enquadramento do curso d'água. Aqui a gente tem um resultado para DBO. O limite da classe 2 é de 5 miligramas por litro. O limite da classe 3 é de 10 miligramas por litro. Então, veja, todos os rios que não são manancial, e o córrego, exceto o córrego Mandacaru, estão enquadrados na classe 2 antes do reenquadramento, né? Então, a classe 2 aqui, olha, se o limite é 5 miligramas por litro, são as cores verdes. Qualquer tom de verde aqui está na classe 2, né? Então, se a gente olhar o cenário atual, ou seja, a modelagem com enquadramento na classe 2, mas os dados secundários obtidos, usando os dados secundários obtidos, a gente vê que alguns cursos d'água, que começando aqui no rosinha claro e indo até o vermelho escuro, alguns cursos d'água, eles não obedecem esse enquadramento de classe 2, ou seja, mesmo que você enquadre na classe 2, o diagnóstico não corresponde a isso. Então, mesmo no cenário atual, deixa eu só ocultar aqui para vocês verem, é esse o resultado. No cenário tendencial, que é fazer o enquadramento com a proposição que a gente fez, só melhora aqui, nessa região do Pirapó, e os demais também ficam ruins. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o balanço hídrico qualitativo para DBO, seja usando o enquadramento atual, seja usando o reenquadramento, nós teremos alguns trechos de curso d'água que não será atendido na classe 2. Ou seja, não adianta continuar enquadrando na classe 2, porque não será atendido. E nesses pontos onde mesmo reenquadrando não é atendido, são os pontos onde a gente deve investir mais, né? São os pontos onde a gente deve investir mais para tentar reverter essa classe de enquadramento de 3, 4 para classes mais altas. Se a gente pegar aqui o vermelho escuro para o vermelho mais escuro, né? Esses últimos tons de vermelho, o rio já não está mais na classe 3. Aqui está no limite da classe 3, né? E já passa para a classe 4. Então, os tons mais escuros de vermelho, o tom mais escuro de vermelho e esse vermelho mais vivo, são rios que estão, ou trechos de rio que estão na classe 4. Então, isso serviu também para a gente perceber quais eram os trechos de rio que a gente deveria prestar mais atenção, investir mais para fazer o nosso plano de efetivação, né? Que são os rios que estão com maior DBO. E, né, no caso do fósforo, a situação piora um pouco, né? Porque o fósforo tem um limite da classe 2 de 0,1 miligramas por litro. De novo, os tons de verde. Então, no cenário tendencial, que é o reenquadramento proposto, a gente percebe que existem problemas aqui em toda a bacia do Pirapó, praticamente, né? Alguns problemas aqui na bacia do... Não chega a ser problema, né? Porque só aqui, nos 3 últimos tons, que seria classe 4. Mas alguns problemas aqui na bacia do Paranapanema 3 e o melhor aqui na Paranapanema 4. Então, o fósforo, teríamos mais problemas aqui na bacia do Pirapó. Bom, o Eduardo Gobi já falou um pouco sobre isso, mas quando você faz o enquadramento, você tem que analisar a viabilidade técnica, ou seja, se existe tecnologia adequada para fazer isso, né, para fazer o que você pretende, definir usos atuais e futuros, que é um nó que é necessário fazer com a sociedade, e avaliar a sua capacidade de investimento. Então, essas 3 questões, elas têm que ser levadas em consideração em conjunto. Qual é a viabilidade técnica que você tem, quais são os usos atuais e futuros, e qual é a capacidade de investimento que você possui, que você pode buscar. Da mesma forma que a Lilian falou, nós também tomamos como base isso. O rio que nós temos, que é a condição atual, o rio que nós queremos, que é a nossa vontade, o nosso desejo, e o rio que nós podemos ter com as limitações técnicas e econômico-financeiras existentes. Isso, eu estou chamando a atenção de novo, embora vocês de São Paulo já estejam cansados de ouvir esses termos, porque no Paraná, como nós estamos muito atrasados com relação a vocês,
muitas vezes as pessoas não percebem que nós temos essas 3 configurações. E elas confundem o rio que temos e o rio que podemos ter com o rio que queremos. Ou seja, se nós queremos um rio com uma qualidade muito boa, então nós podemos. Não é bem assim, né? Então, essa forma de enxergar o rio, que São Paulo, como estado, já está mais definida, no Paraná nós ainda temos dificuldades de comunicar isso com efetividade, para que pessoas entendam que nós temos um rio, uma condição atual de rio, nós temos a nossa vontade, o nosso desejo, aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, mas nós temos também as limitações técnicas e econômico-financeiras, portanto, o rio que nós podemos ter deve ser considerado no enquadramento. Muito bem. Um detalhe apenas, que como o nosso comitê também demorou um pouco para conseguir consolidar o plano, né, terminar o plano, deu tempo do Paranapanema fazer o plano integrado de recursos hídricos do Comitê Federal. Então, veja, nós temos 3 comitês do lado paranaense, 3 comitês do lado paulista, e temos o Comitê Federal, que é o Paranapanema, Comitê do Paranapanema. E o PIR do Paranapanema, o Plano Integrado de Recursos Hídricos, foi aprovado no dia 21 de outubro de 2016. Então, algumas coisas foram tiradas do PIR Paranapanema. Por exemplo, o Rio Bandeirante do Norte, um trecho desse rio passou de classe 2 para classe 3, foi enquadrado em classe 3, porque o rio já recebe parte dos efluentes de um município, além de efluentes de indústrias locais. Então, veja, já no PIR Paranapanema, havia reenquadramento de classe 2 para classes inferiores, porque se percebeu que a classe 2 não se conseguiria recurso financeiro suficiente ou tecnologia suficiente para alcançar a classe 2, já que esse rio, nesse trecho de rio, se recebia parte dos efluentes de um município, além de efluentes de indústrias locais. Os córregos Ema e Jaú passaram de classe 2 para classe 1, porque esses córregos passaram a ser mananciais de abastecimento do município. Então, precisava ser classe 1, em termos de enquadramento, né? Eles já estavam na classe 2 e se queria que chegasse na classe 1. Ribeirão Água do Campinho, de classe 2 para 3, porque já recebe parte dos efluentes de Arapongas. Ribeirão Sarandi, de classe 2 para 3, porque recebe cargas difusas de drenagem urbana de municípios de Marialva e Maringá. E o PIR Paranapanema fez uma solicitação que todas as entregas de águas aos rios federais fossem feitos em padrão compatível com a classe 2. Então, isso também foi considerado. Aqui são só alguns exemplos, tem mais trechos que o PIR Paranapanema recomendou, tá? Mas foram considerados para fazer um reenquadramento do CBH Piraponema. E aí, no final das contas, no fim do reenquadramento, o resultado foi o seguinte: no Rio Pirapó, 2% dos trechos foram reenquadrados na classe 1, 81% na classe 2, 10% reenquadrados na classe 3 e 7% reenquadrados na classe 4. O problema foi que esses 7% que foram reenquadrados na classe 4, eles foram reenquadrados de 2 para 4. Então, quem olha num primeiro momento, pensa que nós estamos promovendo a degradação do rio. Mas isso não é verdadeiro, porque o antigo enquadramento em classe 2 estava disfuncional, né? Não estava funcionando adequadamente. No Paranapanema 3 aconteceu a mesma coisa. 3% dos rios foram enquadrados na classe 1, 86% na classe 2, 7% na classe 3 e 4% na classe 4. No Paranapanema 4, 5% na classe 1, 85% na classe 2, 6% na classe 3 e 4% na classe 4. E se você pensar como unidade de gestão de recursos hídricos, na bacia do Piraponema, 3% dos trechos de rio foram enquadrados na classe 1, 84% na classe 2, 8% na classe 3 e 5% na classe 4. Após a finalização do reenquadramento para todos os cursos de água considerados, né, foi feito o plano para efetivação do enquadramento. Aqui eu fiz um resumo do plano, só com os tópicos principais, que diz o seguinte: deve ser feita a adequação dos sistemas de esgotamento sanitário dos centros urbanos,
tanto em termos de ligações domiciliares, né, aumento de ligações domiciliares, como rede coletora e tratamento dos esgotos. A Sanepar se comprometeu com os seus planejamentos, lembre que era 2017, né? Então, 5 anos de planejamento com recursos assegurados até 2022, que eles fizeram uma tabelinha dizendo quanto seriam esses recursos assegurados, e complementações ano a ano até 2030. Outros prestadores, ano a ano até 2030, também fizeram aí seus quanto deveria ser feito de adequação, né, em termos financeiros também, e se definiu uma remoção global de pelo menos 20% da carga de fósforo total em toda a unidade de gestão de recursos hídricos. Além disso, a adequação dos sistemas de esgotamento sanitário das zonas rurais, por meio de fossas sépticas, com investimentos distribuídos ano a ano. Redução do aporte de cargas industriais, deverão ser feitos investimentos distribuídos ano a ano, para redução significativa do aporte de cargas industriais e a redução de 20% da carga difusa em áreas destinadas ao uso agrícola, pela adoção de boas práticas no manejo de fertilizantes, por exemplo. E com relação aos investimentos, o esgotamento sanitário na área urbana totalizou um investimento de 838 milhões de reais ao longo do horizonte de projeto do plano de bacia. As fossas sépticas na área rural totalizaram 10 milhões de reais e a redução de cargas industriais 1 bilhão de reais, num total de 1 bilhão 848 milhões de reais até o horizonte de projeto de 2030. Agora eu quero conversar com vocês, contar o que aconteceu em 2017, quando nós terminamos o reenquadramento. E a grande questão levantada na reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos pode reenquadrar um rio que está na classe 2 para a classe 4? Bom, primeiro, o Nelson disse isso na palestra da semana passada, que a classe 4 não significa rio morto, pois existe oxigênio dissolvido superior a 2 mg por litro. Porém, a classe 4 não estipula o limite máximo para DBO ou para fósforo, ou seja, a DBO do rio pode ser qualquer valor acima de 10 mg por litro, que é o valor limite para a classe 3. Então, se eu tenho um trecho de rio que deveria estar enquadrado na classe 5, 6, 7, errando a semântica novamente, né? Se eu tenho um trecho de rio cuja qualidade da água está tão ruim, que se eu enquadrar esse rio na classe 4, na verdade eu estou melhorando a qualidade da água dele, então isso é possível, né? Se eu fiz isso é porque a DBO estava bem acima do valor da classe 3 ou da classe 4. Então, a classificação ou situação atual do corpo d'água deve ser considerada para o reenquadramento. É preciso conhecer o corpo d'água, para você poder fazer o reenquadramento de uma forma mais realista. Além disso, mesmo enquadrando o rio na classe 4, então vamos supor assim, eu tenho um rio que tem uma DBO na Q 95%, né, porque a gente tem que enquadrar na 95%, eu tenho uma DBO aí de 50 mg por litro, bem superior à classe 3, que é de 10 mg por litro no seu limite, então ele está como classe 4, está diagnosticado como classe 4. A qualidade da água é muito ruim. Muito bem. Eu vou enquadrar na classe 4. Ah, mas então ele pode chegar até a ter uma DBO de 80, porque ele continua na classe 4, e é verdade, né? Se eu tenho um rio com 50 no diagnóstico, enquadro na classe 4, ele pode ir para 80, porque ele continua na classe 4. Então esse era o questionamento, só que aí o que o comitê fez? O comitê estipulou limites para a DBO na classe 4. Em 2022, se eu tinha uma DBO de 50 mg por litro, e por isso ele estava classificado, diagnosticado como classe 4, em 2022 ele teria que subir para 20 mg por litro. E em 2030, no horizonte de projeto do plano, ele tinha que subir para 15, ou seja, subir a qualidade, né? Diminuir para 15 mg por litro até 2030. Então, dentro do reenquadramento na classe 4, a gente estipulou metas intermediárias para que os investimentos necessários fizessem com que o rio subisse de uma qualidade de água muito ruim para 20 mg por litro de DBO até 2022, 15 mg por litro até 2030.
O limite da classe 3 é 10, ou seja, faltaria 5 miligramas por litro para poder enquadrar esse rio na classe 3, ou classificar esse rio na classe 3. Então, a gente sabe, né, que reduzir de 50 para 20, às vezes, é mais fácil do que reduzir de 15 para 10, porque já está no limite ali de recursos financeiros gastos, de tecnologia existente, mas, enfim, fica muito mais próximo da classe 3. Então, não é simplesmente reenquadrar na classe 4 e dizer, pode atingir o valor que quiser, né, deixa esse rio assim. Não, a gente estipulou limites de DBO como metas intermediárias dentro da classe 4 do reenquadramento. Então, por exemplo, o afluente do Ribeirão das Antas, um trecho do rio tinha uma concentração de cerca de 90 DBO. A concentração pelo reenquadramento será de 15 em 2030, seja ele o valor que for acima de 10. Né? Então, tem alguns exemplos que no plano de reenquadramento estão todos com 15 miligramas por litro em 2030. E esse valor está lá naquele 1 bilhão e 900 milhões de reais. Tá? Porque esse tipo de coisa que foi considerado para chegar naquele 1 bilhão e 900 milhões de reais lá. Bom, e aí, ao invés de fazer a consulta pública, houve um erro de encaminhamento e o comitê mandou para a reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, em 19 de julho de 2017, o nosso reenquadramento. Não só o nosso, né? Acho que o Tibagi e o Norte Pioneiro estavam na mesma situação, reenquadrando rios de classe 2 para 4. E aí o que aconteceu? Houve uma comoção muito grande no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que não aprovou os reenquadramentos, porque não entenderam como é que era possível reenquadrar um rio de classe 2 para 4. Um dos conselheiros pediu vistas do nosso reenquadramento, porque era um conselheiro que atuava politicamente no nosso comitê, na nossa unidade de gestão, desculpe, não no nosso comitê, mas na nossa unidade de gestão de recursos hídricos, então pediu vistas, e nessa mesma reunião, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos baixou uma resolução 101, dizendo no artigo 1º, recomendar aos comitês de bacia hidrográfica que enquadramentos de corpos d'água serem realizados após a publicação da presente resolução, que nos estudos de simulação de qualidade da água que levarão ao enquadramento, considere-se as classes especial 1, 2 e 3 a partir do ano de 2040. Ou seja, quem tem planos de recursos hídricos que ultrapassavam o horizonte de 2040 tinham que recolher os seus planos e refazer o seu enquadramento para não considerar classe 4. Sumiram com uma classe possível de enquadramento. Né? E por quê? Porque a comoção foi muito grande. Então, eu considero isso um problema, porque você perde um degrau para melhorar a qualidade da água, você tem que melhorar de uma qualidade muito ruim para uma classe 3, e aí o investimento fica muito alto, a gente volta a viver no mundo da fantasia, da utopia, e o artigo 3º diz que na data da revisão dos reenquadramentos, recomenda-se para todos os comitês da bacia hidrográfica a observância do critério disposto no artigo 1º. Então, eu gostaria agora de passar novamente a palavra para o Gobi, porque ele viveu isso lá, né, junto com a gente, e eu queria que ele falasse um pouco sobre o impacto da reunião desse comitê lá em 2017. Gobi, você pode ajudar a gente aí nisso? Eu acho que você... Já estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Sim. Eu acho que você já, na verdade, deixou muito claro, né, o que... Acho que a sua apresentação, espero que com um pouco do que eu falei, tenha ajudado no sentido de ajudar as pessoas aí do comitê, né? Na verdade, o comitê ele é primordial, né? No sentido de ter autonomia para decidir qual é a qualidade, que rio nós queremos, que bacia hidrográfica nós queremos. E aí eu acho que a gente entra nessa discussão mesmo, que entram aspectos morais, aspectos éticos, que não são fáceis, porque, de novo, a gente, poxa vida, todo mundo, óbvio, que quer um rio de qualidade excepcional.
Mas se eu estou tirando um rio de uma qualidade excepcionalmente ruim, quero chegar um dia na 2 ou na 3. Antes dele chegar na 2 ou na 3, ele certamente tem que passar pelo que é o equivalente à classe 4. Se eu classifico ele direto em classe 3 ou em classe 2, o que vai acontecer? Primeiro, que eu vou ter que alocar recursos para isso. E aí eu vou... Quer dizer, se eu estou alocando recurso para isso, quer dizer, ou eu tenho recurso abundante, o que não é verdade, a gente nunca tem recurso abundante, ou eu vou estar tirando recurso de alguma outra fonte. Se eu estou com a companhia de saneamento, por exemplo, operando, que esses recursos em geral vêm da tarifa, quer dizer, se eu tiro recurso de uma coisa para, por exemplo, um rio que pode ficar classe 4, se eu quero botar ele em 2, isso vai custar muito mais. Quer dizer, de algum lugar eu vou ter que estar tirando esse investimento para isso. Ou a gente vai ter que aumentar a tarifa. Ou a gente vai ficar ilegal. A gente, como a Cris colocou, a gente está... como eu quero tirar meu triglicerídeos de 400 e passar ele para 70. Bom, ele vai ter que passar antes por 300, 200, 150, até chegar a 70. Quer dizer, se eu falo assim, não, eu primeiro vou chegar em 200, para depois chegar em 70, se eu coloco uma meta de 200, isso me faz me sentir um vitorioso. Aí eu coloco uma meta de 70, chego em 190, eu me considero um perdedor, quando na verdade eu não sou um perdedor. Eu estou caminhando em direção à minha meta. É um pouco disso que nós estamos falando. E aí, quem decide isso, nem sou eu, nem a Cris, é o comitê, é a sociedade. Eu só acho que quando você coloca uma meta que está muito distante da possível do ponto de vista de tecnologia e do ponto de vista de investimentos, a gente, de certa forma, está, vamos dizer assim, a gente está alimentando uma situação irreal, que a gente vai ficar se sentindo um fracassado, que a gente não conseguiu atingir. Eu acho que aí a sociedade tem que refletir sobre isso. A gente tem que refletir sobre isso. Não é fácil. Claro que todo mundo queria, de novo, dar o salto para a qualidade melhor possível, para 2, ou para 1, ou para especial. Agora, vamos lembrar que o Paraná, por exemplo, ele se urbanizou, principalmente nessa região de vocês aí, nas linhas de cumeada. Quer dizer, a gente teve uma urbanização que se deu nos divisores de água. É só olhar o mapa do enquadramento que vai ver que o mapa da qualidade dos rios, que vai ver que as piores qualidades são exatamente os rios que estão nas nascentes, que é exatamente onde estão as grandes aglomerações urbanas pela ocupação que se deu historicamente dessa forma, para facilitar a construção das estradas. Quer dizer, quando você constrói as estradas ligando umas cidades às outras pelas linhas de cumeada, você, na verdade, faz muito menos movimentos de terra, você tem estradas muito mais retas, estradas muito mais... mobilidade muito mais fácil. Aí a gente teve dois problemas. Um é esse agora, que a gente não previu isso lá atrás, que a gente estaria numa região que os rios são muito pequenininhos e as aglomerações urbanas muito grandes. E aí, particularmente no caso de vocês também, a gente tem o problema das erosões, né? Que as cidades produzem muita água, né? Por causa enfim, das chuvas, da impermeabilização, e elas têm que ir em direção aos fundos de vale, e aí vocês conhecem esses problemas gravíssimos que vocês têm na região. Então, eu acho que, Cris, eu acho que a questão é essa. A questão é uma decisão do comitê, da sociedade. Agora, é preciso compreender o que está por trás disso. É um pouco esta intenção desta conversa nossa aqui. Mas quem, no final das contas, vai tomar a decisão é a sociedade local, o comitê local. E aí isso depois tem que se cruzar com a política de saneamento básico, com a política urbana, e com todas as outras políticas, com a política agrícola, como é que nós vamos diminuir o uso de fertilizantes, como é que nós vamos diminuir o uso de poluentes, no sentido de buscar este resultado. Mas eu particularmente gosto da ideia da gente colocar metas talvez mais alcançáveis neste sentido de nos motivar. Quer dizer, a gente vai aproximar, tanto que a política de saneamento básico fala disso, né, de metas progressivas, porque aí a gente tem a sensação dessas vitórias. E se a gente, claro, alcançar uma meta mais rapidamente do que a gente imaginou, nada impede que a gente, antes do horizonte do plano, reenquadre.
Imagina que, sei lá, o município, a nova tecnologia chegou, ou a gente tem um sistema muito mais barato, ou descobriu-se uma bactéria que ajuda a tratar esgoto mais rapidamente, ou a gente conseguiu, por exemplo, diminuir o preço da energia, e aí a companhia de saneamento pôde instalar equipamento. A gente conseguiu, vamos botar aqui energia solar ou energia eólica, vamos fazer um programa de energia dentro da companhia de saneamento para reduzir o custo de energia e, portanto, a gente consegue, por exemplo, diminuir o preço do tratamento do esgoto. Quer dizer, tudo isso a gente pode estar acompanhando ao longo do plano e fazer uma revisão, caso a gente acelere, né? Chegou na 4, chegou numa classe equivalente a 4, atingimos, puxa vida, então vamos já agora imediatamente buscar mais avanços, vamos fazer reunião do comitê, vamos remodelar tudo de novo, vamos avaliar as tecnologias todas novamente, vamos ver. Então eu acho que me parece assim mais razoável fazer isso, né? Agora, isso não tem assim certo e errado. Uma coisa implica em mais investimentos inicialmente, num esforço muito maior e, eventualmente, numa sensação de impotência, porque a gente está buscando uma coisa que é quase inatingível no presente momento. E a outra coisa é a gente definir metas um pouco mais... E por isso que, na verdade, quando foi feita a 357, né, se definiu esse conjunto de... Até houve uma mudança, o que era classe 4, numa mudou, exatamente para ficar mais realístico. Aí a decisão é do comitê, a decisão vai ser do debate entre vocês aí. Acho que é por aí, Cris. Agora, claro que isso causa muitas vezes muito desconforto. Eu não nego que cause desconforto e que fique parecendo que aí às vezes se mistura com eventualmente bandeiras políticas. Também não tem como controlar isso, né? Isso é da natureza da sociedade humana. Mas eu acho que o comitê, como tem essa coisa de ser muito, enfim, pé no chão, né? Eu acho importante fazer uma reflexão muito grande sobre isso. E vocês estão no caminho certo nesse sentido. Nós estamos aqui com 70 pessoas acompanhando, enfim, refletindo. E aí eu acho que o caminho é esse, não tem outra solução. Seria isso, Cris. Eu não sei se você quer que eu fale mais alguma coisa. Não, é isso mesmo, Gobi. É a sua visão aí do que aconteceu naquela época, né? E quais seriam os caminhos. Então, quando isso aconteceu, os comitês levaram os resultados para suas plenárias, né? Um dos comitês definiu que iria reenquadrar os corpos d'água da classe 4 para 3, aumentando consideravelmente os seus custos, ou seja, eles pensaram o seguinte: vamos resolver o nosso problema imediato, que é a aprovação do reenquadramento, né? Então, independente daquilo que é possível ou não, a gente vai reenquadrar da classe 4 para a classe 3. Isso aumentou bastante os custos, foi uma decisão que o comitê tomou, e por isso, novamente, eu repito o que o Gobi disse: não há certo e errado, há a decisão do comitê, né? Então, o comitê tomou essa decisão. Eu acho que cada comitê, ele tenta procurar os seus caminhos para fazer uma boa gestão de recursos hídricos, né? Então, eles fizeram isso, e o nosso comitê, como havia aquele erro de tramitação, porque nós não havíamos realizado a consulta pública, primeiro o comitê respondeu às considerações do pedido de vistas, um a um, explicando finalmente o que de fato nós pretendíamos. Nós não alteramos o reenquadramento, só que a consulta pública foi realizada cerca de 2 anos depois. Por quê? Nós estamos lidando com pessoas. Então, quando isso aconteceu em 2017, foi como um balde de água fria no comitê. O comitê ficou meio decepcionado, né, triste por não ter sido por não ter conseguido se fazer entender na consulta, na reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, demorou um tempo para o comitê se erguer. Mas os trabalhos da EGECORP se encerraram em 2017, com o reenquadramento e com os produtos posteriores de finalização do plano que eles fizeram. Acabou o contrato, acabou aditivos de prazo possíveis e imagináveis, né? 2 anos depois, o comitê realizou a consulta pública. Nesse meio tempo, entre 2017 e 2019, eu me afastei para fazer o pós-doutorado. A presidência do comitê mudou, porque teve eleição. Muitos membros do comitê também foram substituídos. Então,
foi uma conjunção de fatores, né? A alteração na diretoria, a alteração nos membros do comitê, o Conselho Estadual não aprovando o reenquadramento, eu afastada para o pós-doutorado, afastada de Maringá, embora viesse frequentemente para Maringá, tentando fazer o comitê trabalhar novamente, embora não seja presidente do comitê, até que nós conseguimos realizar a consulta pública em setembro de 2019 e submetemos novamente o reenquadramento da forma como estava, porque nós não mudamos o reenquadramento, apenas passamos pela consulta pública, houveram contribuições nessa consulta pública, isso sim nós fizemos, né? Quando eu digo que nós não mudamos o reenquadramento, foi nessa ocasião antes da consulta pública. Então, nós mudamos, incorporando as sugestões da consulta pública, e aí encaminhamos ao Conselho Estadual devidamente justificados. Então, aqui eu mostro algumas fotos da consulta pública, porque vocês terão que fazer isso agora no reenquadramento, né? Como é que nós conduzimos, então, a consulta pública? Bom, também uma grande divulgação, a consulta pública tem que ser muito divulgada, se não me engano, tem que ser publicada em alguns órgãos oficiais, aí, não sei se Diário Oficial da União, mas em tem que fazer uma ampla divulgação para conseguir atingir o maior número de interessados possível, né? Então, foi feita no dia 19 de setembro de 2019, no auditório da Unicesumar, ocupou uma tarde inteira, das 13h30 às 17h, e nós tivemos 71 participantes nessa consulta pública. A consulta pública foi gravada, o Sesumar fez essa gentileza, e esse é o link onde vocês podem assistir a consulta pública. Aqui eu mostro uma foto da mesa que estava conduzindo os trabalhos, aqui à direita está a Aida, uma engenheira civil da RG Corps, que fez a apresentação do reenquadramento, o engenheiro ambiental Bruno, que é do Instituto Água e Terra, né, do antigo Águas Paraná, o nosso presidente de comitê, o prefeito Maurício, o SAMEC, também do Instituto das Águas, e eu estou aqui no canto representando a Câmara Técnica para Acompanhamento de Plano, né, como coordenadora da CTPlan. E quando a gente faz uma consulta pública, aqui está o auditório, para vocês terem uma noção da quantidade de pessoas, né, a Ida está apresentando, durante a apresentação dela, e quando a gente faz uma consulta pública, é necessário permitir a participação das pessoas que estão nessa consulta pública. Então, nessa imagem, uma comunidade, se não me engano foi de Santa Fé, eles quiseram usar, logo após a apresentação da Ida e antes das discussões, um espaço nessa consulta pública para que uma menina, chamada Giovana, de 7 anos, lesse um texto em que ela pedia para que o nosso comitê cuidasse das águas, para que as gerações futuras dela e de pessoas que viriam após ela, tivessem as mesmas condições, né, de qualidade e quantidade da água que nós temos hoje, ou condições ainda melhores. Então, gente, esse acolhimento à sociedade, às opiniões, né, que é necessário que os comitês tenham, entender o que realmente é gestão participativa, que é fazer com que as pessoas sejam ouvidas, que as pessoas precisam ser ouvidas, porque o enquadramento é o desejo da sociedade, não apenas do comitê, mas de toda a sociedade. Então, nessa consulta pública, nós temos 40 membros titulares do nosso comitê e 40 suplentes. Do nosso comitê, talvez tivesse 20 pessoas, mas nós tínhamos cerca de, 50 pessoas da sociedade que não pertenciam ao nosso comitê e que estavam presentes lá para se inteirar, né, do que estava sendo proposto e para dar as suas contribuições. Então, essa imagem é apenas para representar o acolhimento que deve ser feito na consulta pública, para que a sociedade tenha espaço e liberdade para expressar as suas opiniões, né, e fazer as suas contribuições. Após a consulta pública, foi dado também novamente 15 dias para que a sociedade se manifestasse por e-mail. Tiveram ainda algumas contribuições que foram incorporadas ao reenquadramento. No dia 17 de dezembro de 2019, nós tivemos a nossa última reunião presencial do comitê, em que foi, então, consolidadas as informações referentes à consulta pública e foi feito o encaminhamento para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Note a data da reunião, 17 de dezembro, né, próximo ao Natal. Então, esse também é um comitê que está acostumado a fazer reuniões próximas ao Natal e ter quórum. Então, foi uma reunião bastante produtiva também.
E, finalmente, no dia 6 de julho de 2020, na 31ª reunião da Câmara Técnica dos Instrumentos de Gestão do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Paraná, nós tivemos a nossa aprovação do reenquadramento dos corpos d'água do CBH Piraponema. Ainda tem que passar pelo Conselho Estadual, mas a Câmara Técnica aprovando já é um grande passo, né? Então, aqui, a Câmara Técnica deve ter 15 membros, aproximadamente, e vocês estão vendo que existem muitas pessoas aqui, porque o nosso comitê entrou na reunião como convidados, né, para poder assistir a reunião. Gentilmente, a Câmara Técnica permitiu isso, embora as sessões sejam públicas, fomos muito bem recebidos, então por isso que eu digo que gentilmente eles fizeram isso. Aqui estou eu, uma janelinha aqui, e aqui tem um senhorzinho aqui, olha só, o Sandro, que também estava assistindo, né, ele também pediu para assistir, eu avisei que nós teríamos essa Câmara Técnica, e o Sandro está aqui, presente, assistindo também. E um mérito especial à EG Corps, na figura da Aida, que, embora o contrato já tenha terminado lá em 2017, concordou em vir não só para a consulta pública em 2019, mas também para essa reunião da Câmara Técnica, do Conselho Estadual, né? Então a EG Corps deu todo o suporte até agora, e nós fizemos então a aprovação do reenquadramento dos nossos corpos d'água, do CBH Piraponema. E aqui eu finalizo minha apresentação, agradecemos a atenção, junto com o professor Eduardo Gobi, e nesse link está o link do nosso plano de bacia, inclusive com os mapas que eu não consegui mostrar aqui, né, e todo o conteúdo aprovado até o momento, e nós esperamos finalizar o nosso plano de bacia na próxima reunião de comitê, que acontecerá agora em agosto, e com isso finalizando e esperando aí a primeira revisão do plano. Quer dizer, nós estamos terminando o plano quase na primeira revisão. Eu vi lá nos comentários que o Álvaro disse que o comitê do Pontal, né, o comitê do Pontal do Paranapanema, assim como os outros dois comitês da Vertente Paulista, alteraram a vazão de referência de Q710 para Q95. Então, todo o Paranapanema, com os seus 3 comitês da Vertente Paulista, os 3 comitês da Vertente Paranaense, estão com a mesma vazão de referência de Q95. Isso é muito bom, né? Não sabia disso ainda. Então, que bom que nós estamos todos falando no mesmo patamar, né? Que é a Q95. Sandro, então aqui eu finalizo minha apresentação, não sei para quem eu passo a palavra, e agradeço muito a atenção de todos. Nós que agradecemos a excelente explanação que vocês nos trouxeram, Cris e Eduardo, a clareza com que dividiram conosco todo esse processo que vocês estão trabalhando, estão vivendo, né? E também, assim, por nos mostrarem de uma maneira bastante realista, né? Eu acho que isso é fundamental para que aponte para nós um caminho, né? Mesmo você, quando mencionou que houve, né, aí no trâmite a questão da audiência pública e tudo mais, eu acho muito importante isso, porque essa é a nossa realidade, não é mesmo? E é assim que a gente constrói um processo. Então, eu agradeço a participação de vocês, tudo aquilo que vocês trouxeram até nós, tá? Foi muito valioso. Agradeço também a todos que estiveram conosco nesse momento, nos prestigiando, ouvindo também tudo aquilo que a Cris e o Eduardo dividiram conosco. E lembro vocês que estaremos daqui a uns dias, né, no dia 4 de agosto, no 3º módulo, e aguardamos por todos vocês novamente. Eu passo a palavra ao Sandro e deixo aqui o meu agradecimento. Um bom dia. Ok, Eliana, obrigado. Obrigado, Cris. Obrigado, Gobi. Foi muito boa a apresentação de vocês, muita reflexão. Deixa a gente aqui um pouco assustado. Nós estamos começando esse assunto agora. Vemos que temos muito trabalho pela frente. Conto com vocês no 3º módulo, dia 4, que aí abriremos para debate. Eu acredito que vai ser
É bastante proveitoso esse debate. Vai ser mediado pelo professor César, já estamos conversando. E o Álvaro já adiantou aí pelo chat, eu ia mesmo falar para você que na vertente Paraná-Panema, as UGRES aqui do estado de São Paulo, o Alto Paranapanema, Médio Paranapanema e o Pontal do Paranapanema, a vazão de referência passou a ser aqui 95 para ficar condizente com a UGRE do Paranapanema como um todo. Então, estamos praticando a mesma vazão de referência para as outorgas. E só uma questão, assim, antes de encerrar, vocês falaram das classes que ficarão em classe 2 e classe 4. Haverá monitoramento nesse período até 2030? Vocês vão investir em mais monitoramento? Terão mais pontos de monitoramento para vocês controlarem essa questão de atingirem as metas? Oi, Sandro. Então, Sandro, o monitoramento ele é feito hoje pelo Instituto das Águas do Paraná, né? Nós não temos intenção de aumentar a rede de monitoramento, a gente tem intenção de consolidar essa rede de monitoramento. Talvez uma das ideias é automatizar essa rede, que ainda nos pontos que ainda não estiverem automatizados, mas assim, a informação é a base para fiscalização, né? Então, hoje a gente tem uma condição de fazer telemetria, de fazer isso de forma automática, então a ideia é essa. Mas, ao mesmo tempo, quando você coloca um equipamento para fazer telemetria, você, além de ser caro, você precisa fazer manutenção desse equipamento. Então, a gente ainda está avaliando quais serão efetivamente as medidas para aumentar a fiscalização. Porque de nada adianta a gente reenquadrar se nós não conseguirmos fiscalizar depois disso, né? Então, a sua pergunta é bastante pertinente e a ideia inicial é automatizar, mas talvez a gente tenha também que, ao longo aí da execução do plano, pensar em aumentar pontos ao invés de automatizar. Tá ok. Eu tenho mais perguntas, mas assim como eu pedi a todos, eu também vou obedecer. As perguntas ficarão para o terceiro módulo, onde a gente vai abrir para debate. Meus agradecimentos, então, aos palestrantes, a doutora Cristiana Alcal, ao doutor Eduardo Gobi, e novamente agradeço a nossa coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental, a Eliana, pela participação e nos ajudar aí no evento, e a todos os colaboradores nossos aqui da Secretaria Executiva, o secretário executivo adjunto Álvaro, a Milene, o Erivelto, e a todos que participaram, agradeço a participação e vamos para o quarto módulo para a gente abrir para o debate. Aqui eu encerro. O Álvaro está pedindo a palavra aí, não está não, Álvaro? Ah, sim, o Álvaro está. Desculpa, Álvaro, eu não vi a sua mãozinha lá. Pois não, Álvaro. Obrigado, Cris, obrigado, Sandro, parabéns pela participação de vocês. Só uma observação que foi a deliberação 93 que alterou a nossa vazão de referência, e foi uma situação, na época foi uma situação em que tinha sido proposto, né, pelo plano integrado do Paranapanema, e aí numa ação quase que conjunta com os comitês da vertente, nós deliberamos para poder fazer essa alteração da vazão de referência para Q95. Uma outra observação também, eu queria agradecer aqui, tinha até comentado com o Sandro e com o Erivelto antes do início, é que nós também temos participação, vi agora no chat aqui, Cris, que você falou que tem gente do Piraponema, mas lembrando aqui que eu vi no formulário que tem gente lá do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais e de Pernambuco. Então, acho que o nosso evento está sendo muito bem visto aí pelos agentes da água do Brasil inteiro. Obrigado pela participação de todo mundo. E eu quero aproveitar também e lembrar que aqueles que desejam o certificado, que registram no chat aí o nome, entidade /certificado e
preencha o formulário através do convite no QR Code ou entrando no nosso site cbhpp.org, preencha o formulário para poder receber o certificado e registrem aqui no chat nome, entidade e /certificado para sabermos da sua participação, em qual módulo e quantos módulos você participou, que você receberá o certificado com os horários correspondentes à participação nos módulos. Assim, encerro, então. Só para deixar registrado, Sandro, tem gente que mandou e-mail dizendo que não está conseguindo mandar mensagem no chat. Então, para quem não conseguiu, manda um e-mail para a Secretaria Executiva, que aí a gente confere na lista dos participantes de hoje e também confirma nos dados do formulário. Fala nosso e-mail aí bem pausadamente. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Tá, ok. Então, é isso. Então, acho que nós podemos encerrar. Cris, meus agradecimentos. Gob, meus agradecimentos. E o Erivelton, parece que levantou a mão, abaixou. Continua, Erivelton, pois não? Sim, Sandro. É que o Álvaro vai colocar o e-mail no chat, mas as pessoas que não conseguiram entrar, elas não vão visualizar. Então, seria interessante falar aí o e-mail ou deixar gravado aí para as pessoas entrarem no nosso site, no cbhpp.org, que a gente tem uma postagem lá onde elas podem estar preenchendo o formulário para que seja emitido o certificado. Também a gente tem um item de contato pelo site que as pessoas podem estar utilizando para contactar a gente, para que possa ser feito esse contato aí. E o nosso e-mail é contato.cbhpp@gmail.com. contato.cbhpp@gmail.com. Com isso, eu acho que podemos encerrar. Ok? Tá ok, então. Muito obrigado a todos e até o dia 4, no terceiro módulo, que aí abriremos para debate e podemos conversar melhor. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigada, até mais. Tchau, pessoal. Boa tarde a todos. Aqui é o Boa Tarde da CDPEMA. Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos. Até 4 de agosto.